Maravilhas fez conosco o Senhor. Salmo 125. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje do livro de Esdras, capítulo 1, dos versículos 1 ao 6. E aqui o livro abre com uma cena surpreendente. Um rei pagão, Ciro da Pérsia, inspirado pelo próprio Deus, liberta os exilados de Israel e permite a reconstrução do Templo de Jerusalém. É o cumprimento da profecia de Jeremias, no capítulo 25, versículo 12, mostrando que Deus guia a história mesmo por meio de governantes estrangeiros. Em comparação a isso, no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 8, dos versículos 16 ao 18, Jesus usa a imagem da lâmpada para dizer que a luz não deve ser escondida, mas colocada no alto para iluminar. O que foi feito em Esdras encontra eco em Cristo. O templo restaurado simboliza a luz de Deus, que não pode permanecer apagada, mas deve brilhar no meio do povo. E vejamos que na primeira leitura temos um verbo-chave. O Senhor moveu o espírito de Ciro, em hebraico orer, despertar, agitar. Deus é o verdadeiro rei da história. O povo recebe a ordem de voltar, reconstruir e restaurar o culto. Cada um é chamado a contribuir, seja indo, seja ajudando materialmente. E aqui vemos a cooperação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Enquanto no Evangelho, na metáfora da lâmpada, onde Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. E tal metáfora da lâmpada, líknos, em grego, está ligada ao testemunho. A palavra recebida não é tesouro escondido, mas luz que se irradia. E o versículo 18 é central. Portanto, vede como ouvis. Em grego, plebet on pos acoete. A escuta da palavra deve transformar em testemunho. Se a palavra não apenas ilumina o nosso caminho, não é apenas lâmpada para os nossos pés, ilumina a nossa vida a tal ponto de sermos iluminados, conhecermos a luz e vivenciarmos pela luz. Quem oculta a luz, perde. Quem a manifesta, recebe mais ainda. Em Lucas, a luz é o próprio Cristo e a sua palavra, que não se pode abafar pelo medo, pelo comodismo ou pelo pecado. Vivemos tempos de dispersão, de exílio espiritual em meio a ideologias, consumismo e descrença. Deus continua movendo os corações para uma volta, para reconstruirmos a fé, as famílias, a comunidade e a igreja. O desafio é não esconder a fé, mas ser testemunho luminoso. Não basta ouvir a palavra no templo, ela precisa transbordar em caridade, justiça e verdade. E somos chamados, por incrível que pareça, a sermos como Ciro. Em que chamados a ser como Ciro vai significar aqui? Que mesmo sem conhecer totalmente o Deus de Israel, colaborou com seu plano. E Deus pode usar cada um de nós para reacender a esperança em outros. Novamente, esconder a luz, além de ser algo totalmente inútil, mas até perigoso, já que poderia apagar-se ou incendiar algo. A palavra é tão essencial
para nossas vidas, como qualquer outra coisa, nós não podemos ficar ocultos, nós somos luz. Nós devemos enfrentar os desafios da vida com essa luz. E novamente, vivemos em tempos ou em um tempo difícil. Vivemos em um paradoxo. Em que sentido? É interessante quando Jesus fala da lâmpada iluminar, e no versículo 17, ao dizer: com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. De um lado, muitas pessoas exigem privacidade absoluta, cada um fechado em sua esfera íntima, como se fosse possível escapar ao olhar de Deus. De outro lado, vivemos numa sociedade de uma hiperexposição, redes sociais, julgamentos imediatos, cultura do cancelamento, onde o que era secreto se torna público em segundos. O que Jesus diz nos confronta. Não se trata de expor meramente por uma vaidade ou curiosidade, mas de entender que diante de Deus não existe máscara permanente. Santo Agostinho já advertia: nada está escondido aos olhos daquele a quem nada pode ser oculto. De Deus ninguém escapa, nem com o silêncio, nem com a escuridão, nem com a falsidade. E São João Crisóstomo, pregando sobre esse evangelho, dizia: assim como a lâmpada foi feita para iluminar, assim também os dons de Deus foram dados para a edificação da igreja. E não para ficarem ocultos, a graça escondida será cobrada no juízo. Nesse sentido, nós não podemos apenas receber a graça achando que é nossa e esconder isso com medo ou com vergonha. O Evangelho não condena a justa reserva da intimidade, mas critica a hipocrisia. Viver de aparências escondendo-se atrás de fachadas. A sociedade atual pode até criar perfis digitais que muitas vezes escondem a realidade com muitos seguidores, com um belo aparato digital. Mas a vida não é digital. A vida tem a dimensão real. E tratar das questões reais são precisas. E Jesus anuncia que tudo virá à luz. Não é ameaça, mas libertação. Só a verdade nos salva, como disse Jesus em João 8, do versículo 32. A verdade vos libertará. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.